Saúdo todas na paz do Senhor. Amém. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Para mim é uma honra. Glorifico a Deus por essa oportunidade. Gostaria de falar com vocês sobre Débora. Nós temos um texto muito importante, então todos os textos são importantes, a Bíblia toda é muito importante, mas para nós mulheres, um personagem muito especial é Débora. Eu estive o ano passado no Congresso Nacional do Desperta Débora, em João Pessoa, na Paraíba. Foi uma bênção para a minha vida, foi um presente de Deus ter dado aquela uma semana para mim, fechado meu consultório e está passando por aquela experiência de aprendizado. Creio que na vida todas as experiências são de aprendizado, absolutamente todas, quer sejam boas ou ruins, todas são de aprendizado. E as boas melhor ainda, né? A gente acha que é melhor. Mas eu passei por várias experiências lá em João Pessoa, experiências pessoais, que outras não passaram. Inclusive dentro do hotel, evangelizando um senhor que mora naquele hotel em frente à praia onde nós ficamos. Foi uma experiência muito linda que o Senhor me deu. E lá no congresso também, indo para lá, eu fui com um grupo de Jundiaí. Daqui fui para Jundiaí, de lá nós fomos para João Pessoa. Mas lá em João Pessoa, em muitos momentos eu fiquei só. Porque Deus falou para eu ficar e eu às vezes não entendia, mas tudo foi para a honra e glória dele. Então muitas vezes eu fui sozinha para o lugar do congresso e isso também foi bênção. Então por isso que eu digo que às vezes coisas que parecem não muito favoráveis, Deus transforma em bênção. Basta que a gente tenha os olhos abertos. Em Apocalipse ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E às vezes a gente não ouve porque os ouvidos não estão abertos para ouvir exatamente o que o Espírito diz. Mas como o pastor William falou hoje de manhã, a nossa ansiedade muitas vezes atrapalha o nosso ouvir, o nosso pensar e o nosso refletir sobre a vontade de Deus na nossa vida. Muito bem, para quem não conhece o Desperta Débora, são intercessoras, tanto física quanto biológica ou espirituais, de jovens ou filhos, não importa se jovens ou não, porque filhos para nós que somos mães são sempre crianças, né? Muitas vezes eu digo para o meu esposo, onde estão as crianças? E depois que eu caio na real de que eles já são adultos, né? Meu filho tem 30 anos. E, enfim, eu vejo assim que muitas vezes, ou sempre, Deus nos vê como crianças. Mas muitas vezes crianças rebeldes. E ele fala que nós devemos ser como crianças, sim, mas como crianças puras, para podermos entrar no reino dos céus. E nem sempre a gente age como crianças puras, né? Nós deixamos que a mágoa ou que as dúvidas, os medos tomem conta das nossas mentes e acabamos não tendo aquela pureza que precisamos para ouvir ou refletir e captar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muito bem, as Déboras são mães que se dispõem de pelo menos 15 minutos por dia para orar pelos seus filhos, sejam eles biológicos, adotados, espirituais ou não, e elas se dedicam a esse ministério. Então o ministério do Desperta Débora é um ministério muito enriquecedor. E eu faço parte com muito orgulho desse ministério. Infelizmente não temos aqui em Prudente. Nós tivemos, o meu tempo é muito escasso, infelizmente eu não tenho como estar à frente desse ministério. Eu gostaria muito, estou suplicando a Deus para que levante mulheres, que nós possamos novamente termos esse ministério aqui em Presidente Prudente. E quando eu quero participar desse ministério, eu vou para São Paulo. E eu faço isso de vez em quando. E ele surgiu no coração de Deus, é claro, mas através do pastor Jeremias e do pastor Marcelo. Eles foram para um congresso em Seul e lá houve um levantamento de oração pelos filhos e
E o agradecimento pelas mães que intercedem pelos filhos. Quando o pastor Jeremias viu que o agradecimento era pelas mães que intercediam pelos filhos naquele congresso, ele disse: nada melhor do que as mães intercederem pelos filhos. Vamos levantar mães no Brasil para intercederem pelos seus filhos. E foi assim que ele veio para o Brasil com o pastor Marcelo, e junto com a esposa, começaram um grupo de mães que começaram a interceder pelos seus filhos. E hoje o Desperta Débora abrange não apenas quase praticamente todos os estados do Brasil, mas também vários países no mundo. E nós vemos que na Coreia esse movimento é bastante forte, e em outros países. E nós vemos também que o Desperta Débora, ele se baseia em Juízes capítulo 5, até gostaria que vocês deixassem as suas Bíblias abertas, em Juízes capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 12. Os alvos de oração do Desperta Débora são os filhos, as famílias. E existem pais também que se levantam para esse despertar, porque existem pais que são responsáveis pela educação espiritual dos seus filhos e não as esposas. Dá a impressão que só as mulheres que estão preocupadas com seus filhos, mas não, existem muitos homens também preocupados com seus filhos, cujas esposas nem evangélicas são. E a restauração, né, desses lares tem acontecido através desse ministério, e um avivamento nas escolas, nas igrejas, e nas creches, nos orfanatos. O Desperta Débora está presente nos lugares onde há recuperação de drogados. Então não é só nos lares e nas igrejas. Em vários lugares as Déboras têm se levantado, principalmente nas escolas, para serem mães daqueles alunos e ali entrarem em contato, levarem a salvação, porque o objetivo é a salvação. Sabe, irmãs, às vezes a gente fica tão preocupado com o emprego do nosso filho ou da nossa filha, ficamos preocupados com o cônjuge que eles terão, ficamos preocupados com tantas coisas e a gente esquece da salvação. E a salvação é o principal, porque se nós vivêssemos 150 anos aqui com qualidade de vida, seria pouco perto da eternidade. E aqui nós não temos não vivemos nem 80 anos com qualidade de vida. Então eu penso assim que a salvação, ela é iminente. Quer dizer, a morte, ela é indiscutível, e a salvação é prioritária. E a gente se preocupa com muitas coisas que não seja a salvação. E está na hora de nós nos despertarmos para a salvação dos nossos filhos, a salvação dos nossos lares, dos cônjuges, porque nessa vida a gente não vai levar absolutamente nada do que temos. Absolutamente nada. E a gente se esquece que a salvação é prioridade. E a gente não tem orado por salvação. Nós temos priorizado muitas outras coisas nas nossas vidas, nas nossas famílias, e não priorizamos a salvação. Então vamos nos despertar para isso. Nesse congresso foi falado sobre as características de uma Débora. Eu fiz aqui uma lista de características de uma Débora. Uma verdadeira Débora tem experiência com Deus. Nós estamos tendo experiências com Deus? Eu posso dizer para as irmãs e afirmar que eu tenho tido muitas experiências com Deus. Eu tenho tido propósitos de levantar de madrugada para orar, para ler a palavra, e o Senhor tem falado grandemente ao meu coração. Grandemente. Tem entrado em batalha espiritual em relação à minha casa, em relação às pessoas que eu gosto, a alguns pacientes, amigos, familiares. E tenho tido experiências muito ricas com Deus, de ouvir nitidamente a voz de Deus me chamando de madrugada para levantar. E às vezes eu olho e acho que é o meu marido que está me chamando, e eu vejo ele está dormindo. Aí eu me lembro, não, é Deus que está me chamando. E eu ouço o meu nome. E aí eu levanto e vou fazer o meu a sós com Deus. E nisso eu tenho tido experiências muito incríveis, que não cabe agora dizer, uma outra oportunidade talvez nós possamos falar sobre isso. Uma verdadeira Débora,
é um lugar de refúgio para o aflito. Será que a tua vida tem sido um lugar de refúgio para os aflitos? Não só para os de casa. As pessoas têm prazer em buscar a tua companhia para poder falar sobre as suas aflições? Ou é a gente que tem levado aflição para os outros? Uma verdadeira Débora não se conforma com o caos da vida. Na Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, né? Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós estamos fazendo isso, Romanos 12, 1? Não estamos. Na maioria das vezes não estamos fazendo isso. Uma verdadeira Débora, ela busca as estratégias de Deus. As estratégias de Deus, elas são sempre para o enriquecimento. No próprio Romanos 12, só que agora no capítulo 12, versículo 2, ele diz que a vontade de Deus é santa, perfeita e agradável. Então, uma verdadeira Débora, ela busca estratégias de Deus para que essa vontade se cumpra na sua vida e na vida dos seus. Seja filhos, seja cônjuge, seja quem for. Uma verdadeira Débora, ela não recua na batalha. Nós vamos ver isso nesse texto que eu pedi para vocês lerem daqui a pouco. Não recua na batalha. Então, diante das adversidades, ela não fica com medo, não se tranca dentro do seu quarto, apenas lamentando sobre a sorte. Uma verdadeira Débora, ela enfrenta a adversidade, ela sabe dizer não, como sabe dizer sim. Ela sabe ouvir um não e ela sabe ouvir um sim. Será que nós estamos tendo essa sensibilidade de sabermos dizer não e sabermos ouvir um não? Uma verdadeira Débora é uma voz de coragem e incentivo. Ela incentiva, ela não destrói. A Bíblia fala que a gente tanto pode construir com as nossas palavras, quanto destruir. Tiago fala isso, né? Que a língua é um órgão que tanto constrói quanto destrói. Será que nós estamos usando a nossa língua para construir ou para destruir? Julgar, né? Fico muito preocupada com essa questão de julgar. Muito preocupada. Uma verdadeira Débora, ela discerne o tempo e o momento de agir. Como o pastor William estava falando sobre ansiedade, né? Como nós somos precipitadas. As mulheres são muito precipitadas. Eu participo de um grupo de mulheres aqui nessa cidade que fazem retiros do silêncio. É algo fora do comum. Esse retiro do silêncio, nós vamos para um lugar onde somente a palavra do Senhor é dita, nosso livro de fé e ordem é a palavra de Deus. A maioria dessa igreja, a maioria das mulheres são dessa igreja. E ali nós ficamos praticamente uma manhã inteira sem falar nada. Só lendo a palavra, interpretando, sabendo o que Deus quer para os nossos corações, tendo momentos a sós com Deus, experiências com Deus. E isso é maravilhoso. E a gente fala demais. A gente precisava exercitar, falar menos, ouvir mais. E ali naquele retiro do silêncio, como eu percebo o crescimento nosso ao silenciarmos. Quanto mais a gente silencia, mais a gente ouve. Porque quando a gente fica falando, a gente não ouve, né? Eu sempre digo para os meus pacientes que quando uma pessoa grita, nem ela quer ouvir o que ela está falando. Muito menos os outros. Uma verdadeira Débora discerne, então, essas coisas. Ela desperta a própria alma. Isto é, ela para e se olha, como quem dizendo, Tânia, acorda para a vida. Tânia, será que o que você está pensando é o correto? Será que o que você está fazendo realmente agrada o coração de Deus? Ela desperta a si mesma. Ela não espera que os outros venham e dêem um chacoalhão. Uma verdadeira Débora, ela consegue se olhar no espelho, o espelho da alma, e dizer, peraí, estou errada, deixa eu consertar isso. Né? Não precisa esperar os outros chegarem e dizerem, você está errada. Uma verdadeira Débora é uma mulher que é sal e luz.
A Bíblia fala que nós precisamos ser sal e luz. O próprio Jesus fala isso. Será que nós estamos? O sal e a luz, eles fazem a diferença. Eles incomodam. Nós estamos incomodando pela nossa maneira errada de ser? Ou nós estamos incomodando por fazermos a diferença da ação de Deus na vida das pessoas à nossa volta? Como será que está sendo o incômodo que nós estamos causando? É muito importante nós pararmos para pensar. A luz, quando ela chega num lugar, as trevas vão embora. Não é? Um fósforo que você acende na escuridão, você já vê quase tudo dentro de uma sala. Assim devemos ser nós. Não importa se você é um fósforo, se é um farolete, se é como é que chama que fica no mar lá? Né? O farol. Não importa. Importa que nós sejamos luz. E isso é que vai fazer a diferença em qualquer treva, né? Em qualquer lugar. E o sal, na dosagem certa. Nem muito sal, nem pouco sal, né? Para não causar problemas orgânicos, problemas de saúde física e mental nas pessoas, que realmente a gente provoca. Nós temos esse poder de provocar doenças nas pessoas. Ou assimilarmos delas coisas tão ruins que provocam em nós doença, né? E a gente precisa ficar bem atento a isso. Muito bem. Quando eu dizia, né, sobre o livro de Juízes, capítulo 4, eu gostaria que alguém lesse para mim esse texto. Juízes 4. Servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de parecer Deus. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã. Isso. Não, é Juízes 4, de 7 a 12. Pode ser de 5 a 12. Isso. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Desculpa, esses 4, só até aí, o 4, eu vou me ater nesse momento. A Débora, ela se sentava onde mesmo? Debaixo de uma tamareira, para quê? Não. Decidir as questões. Decidir questões que as pessoas traziam para ela. Naquela época não havia rei em Israel. Então ela foi levantada por Deus para poder ajudar as pessoas. Então ela sentava ali embaixo de uma tamareira, né? Uma árvore frondosa, grande, e as pessoas vinham a ela para decidir suas questões. Então ela era uma mulher muito sábia. As pessoas buscavam ela para decidir suas questões. Olha que coisa linda! Isso é maravilhoso, porque ela fazia diferença, ela tinha essas características que nós dissemos agora. Mesmo naquela época, onde as mulheres não eram valorizadas. Isso é maravilhoso. E ela foi levantada por Deus para poder apaziguar, porque quando ela decidia uma questão, o conflito ia embora. Porque Débora, quando as pessoas buscavam ela não ficava em conflito. E ela decidia a questão do outro, apaziguava o conflito. A gente tem o hábito de querer saber quem tem a razão. E sempre a gente acha que é a gente que tem a razão. Eu digo uma coisa para vocês, que é muito sério. Na maioria das vezes, todos têm razão. Tá? E na maioria das vezes, ninguém tem razão. Havia um sábio, morava num vilarejo, ele era casado, muito bem casado. Todo sábio é muito bem casado, porque mesmo que seja com um estrupício, ele transforma aquilo numa bênção, porque é sábio. E as pessoas vinham buscá-lo e para conversar. Um dia, dois moços brigaram. Chegou um para ele e falou: mestre,
aconteceu isso, isso, isso. Ele ouviu a história, virou para o moço e falou assim, você tem razão. O moço olhou para ele e falou assim, senhor, acha que eu tenho mesmo razão? Tem, você tem as suas razões. Puxa, obrigada porque o senhor me entendeu. Foi embora. Mais tarde veio o outro. Contou a sua versão. O mestre olhou, ouviu, falou, você tem razão. O senhor me entende, só o senhor me entende, o moço falou. Você tem as suas razões. Ele falou assim, muito obrigado, mestre, e foi embora. Daí a pouco chegou a esposa dele. Amor, não tinha como não ouvir o que você disse para os moços, e eu confesso a você que eu não concordo. Como você disse que um tem razão, e depois vem o outro também tem razão. Ele olhou para ela e falou, você tem razão. Então nós vemos que às vezes a gente contende muito, né? Nós queremos ter a razão absoluta das coisas. E todos têm as suas razões. E cabe a Deus julgar o que é certo e o que é errado. Porque dentro do coração de cada um acha que está certo. Então é importante nós sempre sabermos o contexto. Por isso, nunca leia um texto pensando apenas no pretexto que você quer, né, de tirar daquele texto. Leia sempre o contexto. Certo? Eu vejo assim que eram tempos onde as pessoas... Agora vamos para o capítulo 5, Shirley. No capítulo 5, versículo 8. Versículo 8. E se escolhia deuses novos, logo a guerra está nas portas, via-se por isso escudo ou lança entre 40 mil. Olha só, eles escolhiam deuses. Então havia muita apostasia, muitos deuses entre o povo de Israel, entre aquele povo todo, escolhiam-se deuses, né, feitos por mãos humanas, e isso fazia com que as pessoas não olhassem o Deus Todo-Poderoso como o Deus verdadeiro. Pode seguindo. Eram tempos de... Pode ler o outro versículo, irmã. Meu coração é para os legisladores de Israel voluntariamente se ofereceram em favor do maior Senhor. Pode seguir. Vós que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais no juízo, que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai da justiça do Senhor. Muito bem, até aí. Nós vemos que as pessoas, elas não estavam preparadas. Por quê? Espiritualmente elas estavam totalmente perdidas. Nós vemos que eram tempos de guerra. O povo de Israel não tinha um exército firmado. Eles não tinham armas suficientes. Eles não tinham treino, né, para enfrentar a batalha. Irmãs, me diz uma coisa, nós estamos com armas corretas? Nós estamos treinando todos os dias para enfrentar as batalhas, dentro ou fora da nossa casa? Irmãs, as armas corretas estão aqui, ó, na palavra. Nós estamos buscando armas em outros livros, nós estamos buscando armas em fofoca, nós estamos buscando armas em potencializar problema. Não estamos buscando as armas corretas. Jejum, oração, leitura da palavra, interpretação da palavra. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? Perguntar para Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? Me lembro uma vez que eu estava lendo o livro do Êxodo. Acabei de ler o livro do Êxodo, eu falei assim, Senhor, eu não entendi o que o Senhor quis dizer para mim. Ele falou, filha, eu quero ser para você no deserto da tua vida, igual eu fui com o povo de Israel. Que durante o dia eu coloque a sombra, para que o sol escaldante da vida não te destrua. E à noite, nas noites em que você estiver se sentindo sozinha, eu vou colocar uma tocha de fogo, que é a presença do meu Espírito para poder iluminar o teu caminho. Eu caí prostrada, chorando aos pés do Senhor. Numa das minhas madrugadas, Deus falou isso para mim. Buscar as armas corretas. O que Deus quer falar comigo através da palavra? Porque em tudo Deus quer falar.
Me lembro do testemunho de uma mulher que foi numa pregação num sítio, numa fazenda, e um senhor muito humilde ia pregar naquele dia, e ela chamou o fazendeiro. Chegou lá, o pastor não estava. Era um homem humilde que ia pregar. Ela falou, meu Deus, justo hoje eu trouxe o fazendeiro. E agora? Aí o homem pegou o livro da genealogia, começou a ler. E fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou não sei o que, e foi. Ela falou, meu Deus, justo hoje eu fui trazer esse homem aqui. Aí acabou, ele leu, né? Não tinha muito o que falar, ainda leu meio errado. E falou assim, irmãos, era isso que Deus tinha para hoje. Alguém quer aceitar Jesus? O fazendeiro levantou a mão. Ela assustou assim, ele foi lá na frente, aquele homem orou por ele, abençoou a vida dele. E aí aquele fazendeiro foi transformado. Aí aquela mulher perguntou para ele, o que Deus falou para o senhor? Que o senhor aceitou? O fazendeiro virou e falou assim, Deus falou para mim que eu não tinha gerado ninguém. O que eu tinha gerado na minha vida? Quem que eu tinha gerado para gerar outras pessoas? E eu quero ser um homem fértil, eu quero gerar outras pessoas, por isso eu quero aceitar esse Jesus, por isso eu me prostrei. E daquele dia em diante, aquele homem foi transformado. Leitura da genealogia. A palavra de Deus é viva, e a gente quer procurar, sabe, coisas sim, muito. Não é por aí, é uma vida de consagração. Aquele homem, antes de ir para aquela igreja, com certeza Deus sabia de todas as coisas e usou a vida dele, preparou o coração daquele fazendeiro. Será que nós estamos fazendo isso com as nossas famílias? Intercedendo pelo esposo, né? Sendo luz, sal na vida dos filhos, não contendendo. Uma vez conversando com a irmã Carmen, ela falou assim, Tânia, quando eu tinha meu marido, eu nunca fui dormir brigada com ele. A gente sempre conversou e nunca a gente pôs o sol sobre a nossa ira. Aí eu falei assim, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Só não imagina como Deus usou a sua vida aquele dia. E daí eu tinha que dar uma palestra bem no dia seguinte, a senhora acredita? Usei esse exemplo. Não se põe o sol sobre a vossa ira em relação ao cônjuge. Não se põe o sol sobre a vossa ira em relação aos filhos. Perdoa. Liberar perdão é bom para você. Alivia a alma. Conversar, dialogar. Não é brigar, contender, ficar com raiva, se achando vítima. E a gente tem feito isso no nosso dia a dia, irmãos. Como seremos Déboras? Como que os nossos filhos ou as outras pessoas virão até nós para resolver seus conflitos? Se dentro de nós vive cheio de conflito, não tem como. A pessoa só pode dar o que tem. Pessoa vazia só vai sair de dela coisas vazias. Exatamente. Então, se você quer transmitir, não precisa de muito conhecimento, precisa de submissão à vontade de Deus. Submissão é estar sob a missão de Deus, protegido. Eu digo sempre nas palestras que eu dou para as mulheres, mulheres não tem coisa melhor do que ser submissa ao seu marido, estar sob a missão. Porque quando você está sob a missão do teu marido, você está sob a bênção dele. E o marido, a missão dele é te amar como Deus amou, como Jesus amou a igreja, entregando-se por ela. Olha que coisa linda. Mas, Tânia, meu marido não me ama dessa forma. Ora por ele que ele vai te amar dessa forma. Afinal de contas, o Deus que falou isso é o mesmo Deus que pode transformar. Assim como os filhos. Então eu vejo que se nós queremos ser Déboras, juízas, pacificadoras, transformadora de vidas, nós precisamos ter essa mente, a mente de Cristo. Porque do contrário, só tem dois caminhos. Ou eu tenho a mente de Cristo, ou eu tenho a mente do inimigo. Não é? Então que mente que você quer ter? Se é a mente de Cristo, precisa ser transformada a tua mente. Como o pastor William leu hoje em Filipenses capítulo 4. Leia lá, a partir do versículo 6, 7, 8.
Transformai a vossa mente para poder experimentar a vontade de Deus. Como diz lá em Romanos, né, que eu acabei de dizer, Romanos 12. Romanos 12 fala muito isso, transformai a vossa mente para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tudo começa na mente, como o pastor William leu lá em Filipenses 4. Exatamente. Então nós vemos assim que lá eram tempos de apatia e de indiferença à vontade de Deus. Nós vimos também que eram tempos de pecado, aonde as pessoas nem se importavam com o que acontecia aos olhos de Deus. O que Deus pensava não tinha a mínima importância. Era tempo de opressão. O povo de Israel era oprimido pelo inimigo, era oprimido emocionalmente, fisicamente, porque eles permitiam. Eu digo sempre, irmãs, que as pessoas fazem conosco o que nós permitimos emocionalmente falando. Porque se você me xingar e eu entender que você está ficando louca, eu vou ter dó de você. Agora, se eu entender que que aquelas palavras são contra mim, eu vou revidar. E isso é contra mim. Revidar, eu estou dando a você o direito de me xingar mais. Eu perco a razão. Olha só como isso é sério. Então as pessoas fazem comigo, me tiram do equilíbrio se eu permito. Depende de como eu interpreto o que o outro diz, eu pego aquilo como verdade e aquilo corrói dentro de mim e eu exteriorizo como mágoa. Na Bíblia fala que a boca fala o que o coração... Precisa ir mais longe? Então eu vejo assim que a opressão, muitas vezes nós abrimos brechas para o inimigo. O diabo só faz o que é de direito dele. Ele veio para matar, roubar, destruir. Então é o papel dele destruir. Como é que a gente vai culpá-lo? Ele está fazendo o papel dele. Culpados somos nós que abrimos brecha e deixamos que ele entre e destrua. Destrua na nossa mente, destrua nas nossas atitudes, destrua na nossa palavra. Porque tudo começa no pensamento. É o pensamento que conduz a fala, tudo em nós, todos os nossos sentidos. O que eu enxergo maliciosamente ou não, dependendo do meu pensamento. O que eu sinto, né, o meu olfato, ele só vai sentir cheiro ruim se é assim que eu vejo. O meu ouvido vai só ouvir aquilo que eu entendo que seja. Até o meu tato, todos os meus sentidos, eles precisam ser ao Senhor. Até o paladar. Eu preciso ter cuidado com o sabor que eu sinto na minha boca das coisas. Sabe, esse negócio de que eu não gostei da cara da comida, não vou comer, é coisa infantil. E às vezes a gente quer contestar com os nossos filhos, a gente é tão infantil quanto eles. Então nós precisamos ter muito cuidado, né, com as nossas infantilidades. Vejo dessa forma. Muito cuidado, senão nós nunca seremos Déboras. Como que nós vamos ser juízas, né, insensatas? Senão a gente fica que nem aquelas virgens, né, as 10 virgens lá, as que não levaram azeite e as que levaram. A gente não leva azeite, que é o conhecimento da palavra, e depois quer cobrar do outro que tem. Não é? Fica só naquele, vocês oram por mim? É o crente 6 horas. 6 horas por mim? Não é? E isso é muito ruim. Porque quando chegar lá, diante do Pai, né, que isso é inevitável, o Senhor vai falar assim, não vos conheço. Mas Senhor, aquela irmã orava por mim, Pai. Eu também ia na igreja, li a Bíblia, levei visita. Não vos conheço, você fez tudo para se programar lá, para se aparecer. Não tem papo. Vai lá pro lago de fogo ardente. Não é? Cuidado, irmãs. Cuidado, o negócio é mais sério. No versículo 7, alguém leia o versículo 7 novamente, por favor. Juízes 5, 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Irmãs, vamos levantar. As pessoas à nossa volta já estão desistindo. Vamos levantar. Nós estamos vendo os nossos filhos amargurados emocionalmente, angustiados. Vamos levantar em oração.
Estamos vendo os amigos. Eu tenho amigos dos meus filhos que não têm Jesus no coração. Vamos levantar em oração. Vamos levantar, em vez de ficar criticando porque o amigo do filho não tem Jesus. Ora por ele. Vamos levantar. Olha só o que você lê aí na palavra. Eu, Débora, me levantei para interceder. Como uma mãe de Israel. Levante-se como uma mãe de toda a tua família em oração. Gente, quando a gente se levanta em oração, o inferno estremece. E estremece mesmo, vocês podem ter certeza. E nenhum tipo de maldição chega à tua tenda. Por quê? Porque as tuas orações e súplicas diante de Deus chegam diante do trono da graça como cheiro suave. Porque não existe conflito dentro de você. Sabe o que existe dentro de você? Entrega, fé, dedicação. E é tudo isso que Deus quer de nós. Se nós não fizermos isso, a vontade do inimigo que vai prevalecer. E aí, a vitória não será garantida. Para terminarmos, o tempo já está correndo, né? Surgiram lá alguns testemunhos, 2 deles me marcaram muito. O que Deus está fazendo na minha vida que eu posso testemunhar? Uma mulher, ela tinha sido presa, não importa o problema, e o filho dela ficou muito envergonhado porque ela havia sido presa. E esse moço de 14 anos, esse menino, ele falou que ia fugir de casa, que ele ia se envolver nas coisas erradas, porque a mãe dele estava sendo o exemplo para ele, e que ele não queria nunca mais ver a mãe na vida dele. E ele ficou muito irado, muito rebelde, e alguém falou para ela lá na prisão: olha, está acontecendo isso e isso com o teu filho. Um grupo de Desperta Débora foi naquela penitenciária, falou do amor de Deus para aquelas mulheres, falou do que Deus podia fazer na vida dos filhos delas e na vida delas. E aquela mulher levantou a mão, pediu oração. Aquelas irmãs do Desperta Débora foram lá, oraram por aquela mulher. Ela colocou o filho diante de Deus, colocou a vida dela e começou a interceder por Deus ali, naquela prisão. Miraculosamente ela foi solta, que era para ela ter ficado muito tempo na prisão. Ela foi solta, abençoou a vida do filho. Ali naquela prisão ela recebeu, antes dela ser solta, ela recebeu um kit de higiene pessoal e junto desse kit um livro que falava do amor de Deus e de como Deus podia transformar a vida dela. Ela leu aquele livro e ouviu a voz de Deus através daquele livro, mandou esse livro para o filho dela, continuou em oração e quando ela foi solta, ela pediu perdão para aquele filho, se prostrou diante do filho pedindo perdão, começou a se dedicar mais àquele filho foi transformado, a vida dela foi transformada e eles são bênção hoje, né? Para a honra e glória do Senhor. Então esse testemunho falou muito alto ao meu coração e eu vejo que se foi real na vida daquela mulher, pode ser real nas nossas vidas. Junto com aquele livrinho, quando ela mandou para o filho, ela mandou uma carta falando de todos os erros que ela tinha cometido, né, durante a vida dela, para aquele filho. E aquele filho já estava com o coração preparado quando ela foi solta para poder conversar com ele. E foi transformado. Aquele lar foi transformado. E aquele menino se tornou um grande homem, um missionário. Olha que coisa linda, gente. Que coisa linda, né? De uma presidiária. Nós precisamos entender que existem muitas mães por aí precisando muito da nossa orientação. Eu faço parte de um grupo de pessoas que vai nas madrugadas levar lanche e café com leite para os mendigos.
Nós vamos normalmente na sexta-feira de madrugada, saímos bem à noite, vamos até mais ou menos umas 3 horas da manhã. É um grupo interdenominacional. É fantástico o que tem de mulheres nas ruas, abandonadas, que não tinham condições psicológicas e espirituais para enfrentamento de situações dentro de casa e resolveram sumir, fugir, estão na rua, envolvidas com droga, envolvidas com prostituição. Irmãs, vocês não têm noção. Para nós que vivemos uma vida bela e tranquila dentro das nossas casas, a gente não sabe o que está acontecendo aí fora. Nós não temos a mínima noção do que está acontecendo aí fora. Eu afirmo isso para vocês. Vocês não têm noção do que está acontecendo aí fora. As experiências que eu tenho vivido nessas madrugadas, incomparável. Então, e olha que eu não tenho tempo. Então, o tempo que eu tenho me dedicado às coisas que o Senhor fala para mim. Tânia, vai. E eu, mas Senhor, Tânia, nada demais. Vai. Mas a polícia dá cobertura, é incrível. Eles dão cobertura. Eles já sabem a placa do meu carro. A placa do meu carro já está lá na delegacia de polícia. Já está fichada. Mas como proteção, isso é bom. E as experiências são muito lindas. Jovens, velhos, muito edificante. Muito edificante. Jovens que... Vocês não têm... Sabe o que eu descobri? Que 90% dessas pessoas, pelo menos das que eu perguntei, são evangélicas. Conhecem a Bíblia. Estão como cegas, desamparadas, precisando de um norte. E quando a gente chega com o café com leite quentinho e com o pão com mortadela, as pessoas vêm até nós, como vinham até Débora. É lindo. E são pessoas perigosas e que abraçam a gente, sabe? E que querem até proteger. Não vai ali não, porque ali não é muito legal, é perigoso. Olha só, quer proteger a gente. Que lindo. Quando a gente está sobre a unção, cobertura, né, do Espírito Santo, não tem perigo, não tem medos, não existem esses. É que quem não está envolvido nessa intimidade com Deus, fica preocupado. Eu entendo meu esposo. Mas eu abençoo a vida dele e Deus dá paz ao coração dele, né? E não tem criado conflito, porque se criasse conflito também não iria, né? Como a irmã falou, a gente tem que ser sábio. Então, mas são experiências muito lindas, de jovens que estão abandonados, sabe? Simplesmente fugiram de casa, porque não tem estrutura para lidar com a frustração, e que ao conversar conosco, porque o nosso objetivo ali não é apenas dar o pão com café com leite, é conversar, é levar Jesus, é orar, é impor as mãos, é segurar na mão, é dar um abraço, que é tudo que as pessoas precisam. E as pessoas não têm isso. Não tem, é muita carência. Sabe? E aí, quando a gente chega, dá um abraço, conversa, olha nos olhos, sabe? As pessoas choram de se sentir amada, de alguém ouvi-las. Não precisa ter dinheiro, irmã, para fazer isso. Só precisa ter disponibilidade. Fala com Deus, vê se a tua saúde, né, condiz com isso. E se não condiz, fala também com Deus que Ele te dá saúde, porque também não pode viver com desculpinha, porque esse corpo aqui, vai ficar tudo embaixo da terra. Mas às vezes eu não posso ir, então eu colaboro financeiramente para elas comprarem o pão com leite, né? E nem sempre, não é toda semana que eu vou, mas toda semana eu colaboro. Então, inclusive vocês tiverem cueca, meia, calcinha, produto de higiene pessoal, cobertor, tudo que vocês tiverem lá, que puderem, eles pedem para nós, né? Outras pessoas de outros projetos vão lá e dão comida assim, mas não dão o abraço, não dão a oração. Então, quando a gente chega, eles,
sabe? A gente percebe no brilho nos olhos, é diferente. Não dão Jesus. Exatamente, a grande diferença. Exatamente. Seja esse anjo também, não custa nada, não custa nada. Um outro exemplo lá de testemunho que eu gostei muito é de uma mãe que tinha um filho viciado e que o filho, né, todo dia ele contendia com a mãe, brigava, roubava coisas da casa dela para poder vender. E aí ele chegava tarde, deitava de madrugada, né? E daí então dava muito trabalho para essa mãe. E a mãe não brigava com ele, não contendia com ele, só orava. Quando ele estava dormindo, ela ia lá bem devagarinho, punha as mãos sobre ele, abençoava a vida dele, coisa que a gente precisa fazer com os netos, com os filhos. Meus filhos não querem saber de casar, então neto para mim vai ser meio difícil, mas tudo bem, eu abençoo a vida deles. Tenho loucura para ser avó, mas acho que o negócio vai ser meio complicado. Aí, abençoa a vida deles, né? Se você não tiver como entrar no quarto do teu filho, vai lá no teu quarto de escuta, abençoa a vida deles, né? Essa mãe fazia isso com esse filho drogado. E até que um dia o filho teve um sonho. Ele sonhou que eles estavam numa estrada, numa corrida, e a mãe corria e o filho corria na frente. E daí ele saiu da visão dos olhos dela, no sonho dele, tá? Tudo isso no sonho dele. E ela começou a cansar e parou de correr. E ela se ajoelhou no chão e prostrada, de tão cansada, ela não correu mais. E daí o filho acordou gritando. A mãe correu lá no quarto. Filho, o que aconteceu? Ele falou, mãe, eu sonhei que a senhora estava correndo e corria atrás de mim e de repente a senhora cansou, mãe, e a senhora parou de correr. Mãe, pelo amor de Deus, não desiste de mim não. Não desiste de mim não, agora que eu estou quase conseguindo, mãe, não desiste de mim. E daí ela abraçou aquele filho, eles dois oraram juntos e ali ele foi transformado. A partir dali, ele decidiu abandonar totalmente as drogas. Às vezes os nossos filhos não estão envolvidos em droga, mas eles estão abandonados, eles estão correndo na nossa frente ou correndo de nós. Nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Nós precisamos exercitar, impor as mãos, orar por eles. Me lembro quando os meus filhos eram pequenos, uma vez nós estávamos na cozinha almoçando e eu não tinha uma funcionária que ia todo dia naquela época. Eu fiz o almoço, pus na mesa, eu tenho um casal de filhos, eles começaram a discutir. E daí meu filho ficou nervoso, levantou da mesa, meu marido ficou irritado, levantou também, minha filha saiu chorando e eu fiquei lá, sentada ali olhando. Aí eu fechei a porta da cozinha, olhei em volta de mim e falei, diabo dos infernos, saia de dentro da minha casa em nome de Jesus. Essa comida foi feita para a honra e glória do Senhor, a minha casa pertence ao Senhor e eu não quero mais a ação do diabo e seus demônios aqui dentro da minha casa, em nome de Jesus. Olhei para a janela e falei, Senhor, em nome de Jesus, manda os teus anjos ocuparem todos os espaços dessa casa, Pai. Eu consagro essa comida a Ti, assim como a minha vida, a vida do meu esposo e dos meus filhos. Em nome de Jesus, faz a diferença, Pai. Eu te louvo e te glorifico pela vitória nesse momento, porque eu sei que o diabo é um derrotado e ele se faz vitorioso, mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele levanta para cair. Sentei ali na mesa, comecei a comer. Daí a pouco chegou meu filho, minha filha, daí a pouco chegou meu marido, né? Chegou todo mundo, ficou ali. Aí a pouco a gente já estava conversando, brincando, rindo. Eu olhei para a janela e falei, obrigado, Senhor, porque eu não abri a minha boca. Obrigado, Senhor, porque eu falei com as pessoas certas. Porque em Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a gente vive brigando com o marido, vive brigando com o filho. Para com isso, irmãs. Em nome de Jesus, para com isso. Maior é aquele que está em nós. 1 João 1,9.
Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu glorifico a Deus por essa oportunidade e desafio vocês a buscarem se despertar, como Déboras, diante da batalha que a gente enfrenta todos os dias. Despertem, Déboras, o Senhor está chamando. Que Deus abençoe a cada uma. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada irmã, cada lar aqui presente e aqueles que aqui não estão também. O Senhor sabe, Senhor, das necessidades de cada uma. Ministra a Tua graça, Senhor, aquela graça que é melhor que a vida. Senhor, dê sabedoria, discernimento, aquela paz que excede o entendimento, como diz na Tua palavra. Paizinho, para que elas possam ser mulheres como Déboras, intercessoras, guerreiras, juízas Tuas, aonde quer que elas estejam. Nos seus lares, nos seus trabalhos, na escola, nas creches, nos asilos, em tantos lugares, Pai, até mesmo nas ruas de madrugada. Esteja ministrando a Tua graça, Senhor, sobre esta igreja, sobre todas as mulheres desta igreja, Pai. Em nome de Jesus, haja como Deus do impossível nesses lares. Eu Te louvo e Te glorifico por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade. Em nome de Jesus.